Sejam todos bem-vindos ao canal Sussurros do Além. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Era uma tarde cinzenta de outubro quando Gustavo, um adolescente tímido e curioso de 16 anos, encontrou o espelho em um brechó esquecido no fim da cidade. A loja era empoeirada, cheia de objetos estranhos e com um cheiro forte de mofo que parecia grudar na garganta. O dono, um velho de olhos opacos e mãos trêmulas, não falava muito, mas lançava olhares desconfiados enquanto Gustavo vasculhava as prateleiras. Foi então que ele viu o espelho. Era enorme, quase do tamanho dele, com uma moldura dourada que parecia ter sido belíssima em outro tempo, mas agora estava corroída pelo tempo, com detalhes escuros e brilhantes que lembravam algo vivo. Uma sensação estranha percorreu sua espinha ao observá-lo. O vidro era tão antigo que refletia as imagens de maneira distorcida, como se o mundo fosse feito de sombras líquidas. Apesar disso, ou talvez por causa disso, Gustavo sentiu-se atraído. Comprado por apenas R$ 20, o objeto foi levado para casa sem que os pais prestassem muita atenção. No início, tudo parecia normal. Ele colocou o espelho em seu quarto, encostado à parede perto da cama, e passou a admirá-lo sempre que tinha um momento livre. Gustavo gostava de se observar nele, mesmo sabendo que sua imagem ficava levemente deformada. Mas logo começaram os primeiros sinais de que algo estava errado. Uma noite, enquanto terminava seus deveres escolares, Gustavo ergueu os olhos para o espelho e teve a certeza de que havia alguém atrás dele. Virou-se rapidamente, mas seu quarto estava vazio. Quando olhou de volta para o reflexo, lá estava uma figura indistinta, parcialmente translúcida, pairando sobre seu ombro direito. Seus cabelos eram longos e desgrenhados e seus olhos eram completamente pretos, como buracos abertos no tecido da realidade. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Quando piscou, a figura havia desaparecido. A princípio achou que fosse cansaço ou estresse, mas os fenômenos continuaram. O espelho mostrava outras pessoas além dele próprio. Uma criança chorando silenciosamente num canto, um homem vestindo roupas rasgadas com marcas de sangue no rosto, uma mulher de vestido branco cujos pés nunca tocavam o chão. Elas apareciam aleatoriamente, algumas carregando expressões de angústia, outras de ódio puro. E o mais assustador, nenhuma delas existia fora do reflexo. Gustavo começou a evitar o espelho, cobriu-o com um lençol e jurou não voltar a olhar para ele. No entanto, a presença sinistra do objeto permeava cada canto de seu quarto. À noite, ele ouvia sussurros vindos de onde o espelho estava posicionado, vozes baixas que pareciam falar diretamente dentro de sua mente. Certa madrugada, acordou suando frio após sonhar com aqueles olhos negros. Sentia-se observado, como se o espelho estivesse vivo, respirando junto com ele. Naquela mesma noite, incapaz de resistir à curiosidade mórbida, Gustavo retirou o lençol e encarou o espelho novamente. Desta vez, decidiu testar até onde ia aquela loucura. Ficou parado diante dele por minutos, esperando que algo acontecesse. Então, contra todo o bom senso, ele tocou o vidro. Assim que seus dedos entraram em contato com a superfície gelada, o ar ao redor mudou. O quarto pareceu encolher, comprimir-se, e o espelho ganhou vida. As bordas da moldura começaram a vibrar e emitir um brilho dourado pulsante. Antes que pudesse recuar, Gustavo sentiu uma força irresistível puxá-lo para dentro do vidro. Ele lutou, tentou agarrar qualquer coisa ao redor, mas tudo o que conseguiu foi ser arrastado para um lugar desconhecido. Quando recuperou a consciência, estava em um ambiente completamente diferente. Não havia paredes, apenas um vasto espaço coberto por névoa densa. O chão sob seus pés era frio e irregular, como pedras úmidas. Ao longe podia ver formas vagas, figuras humanas imóveis envoltas em sombras. Cada uma delas parecia emanar dor e desespero. Uma voz ecoou ao seu redor, grave e distorcida. Você pertence aqui agora.
Gustavo tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas, como se o próprio solo o prendesse. Quanto mais ele avançava, mais as figuras ao redor ganhavam forma. Reconheceu alguns dos fantasmas que já havia visto no espelho, mas também havia outros, rostos familiares, como o de sua avó falecida, amigos que tinham morrido em acidentes, pessoas cujas histórias ele mal conhecia. Todos eles estavam presos ali, condenados a vagar eternamente. Então ele percebeu que não era apenas espectador. O espelho não era uma janela, era uma prisão. E ele fora puxado para dentro dela. Os medos começaram a tomar forma ao seu redor. Primeiro, pequenos insetos rastejaram pelo chão, subindo por suas pernas. Eram baratas, centenas delas, movendo-se rápido demais para que ele pudesse escapar. Depois, ouviu risadas infantis vindo de todos os lados, risadas que lembravam sua infância, quando sofria bullying na escola. As vozes aumentaram de volume, transformando-se em gritos. Finalmente, o pior de seus temores materializou-se: sua própria morte. Diante dele surgiu uma versão futura de si mesmo, magra e cadavérica, com os olhos fundos e pele pálida. Estendendo uma mão esquelética, ela disse: "Você vai acabar assim, sozinho, esquecido." Gustavo gritou, tentando fugir, mas sua outra versão o segurou pelo braço. A pressão era insuportável, como garras afiadas cravando-se em sua carne. Desesperado, ele se debateu até conseguir soltar-se, correndo cegamente pela névoa. Enquanto isso, no mundo real, o espelho permanecia intacto no quarto de Gustavo. Seus pais, preocupados com seu sumiço repentino, entraram para investigar e viram o objeto. Intrigados, aproximaram-se e olharam para dentro dele. Para seu horror, viram Gustavo lá dentro gritando e implorando por ajuda. Mas antes que pudessem reagir, algo puxou-os também para o interior do espelho. Gustavo finalmente encontrou uma saída. Uma porta antiga, feita de madeira apodrecida. Abriu-a com dificuldade e entrou em um corredor escuro. Lá, viu um espelho menor pendurado na parede. Reconheceu-o imediatamente. Era o mesmo espelho que trouxera tudo isso à tona. Sabia que precisava tocá-lo novamente para voltar ao mundo real, mas hesitou. E se fosse apenas outra armadilha? Antes que pudesse decidir, sentiu mãos invisíveis agarrarem-no pelas costas e jogarem-no contra o espelho. Tudo girou, e ele despertou de volta em seu quarto ofegante e tremendo. O espelho estava exatamente onde ele o deixara, coberto pelo lençol, mas algo estava diferente. Agora, quando olhava para o próprio reflexo, via duas figuras ao fundo. Seus pais, paralisados, com expressões de terror absoluto. Eles não conseguiram escapar.